Olá pessoal, estaremos apresentando a vocês o material que foi desenvolvido para apresentação no evento que ocorreu em 2018 na Universidade Uninter, o Enfoque. Fizemos um artigo cujo tema foi as reportagens sobre a população em situação de rua em Curitiba, o que a sociedade vê. As autoras foram as professoras Elaine Batista, Neiva Hack e as alunas Amanda Cali, Elaine Oliveira, Karine Leite e Marielle Pérez. Fizemos parte do grupo de trabalho Serviço Social e Políticas Públicas e fazemos parte do projeto de pesquisa População em Situação de Rua em Curitiba, Perfil e Vivências no Território Central da cidade. De forma a complementar os estudos acerca das políticas públicas voltadas a essa população e dos direitos que lhe assistem, uma pergunta de pesquisa foi consolidada acerca do imaginário que se constrói sobre essas pessoas, representado nas mídias de massa. O que a sociedade em geral vê e lê sobre a população em situação de rua nos noticiários da cidade? Com o objetivo de identificar o conteúdo transmitido para a população em geral sobre as pessoas em situação de rua de Curitiba por meio das reportagens escritas distribuídas em meio eletrônico. Realizou-se uma pesquisa exploratória com levantamento das matérias presentes nos jornais online de amplo acesso via internet nos anos de 2015 a 2018. Classificamos 6 temas: serviços e políticas públicas, comércio e turismo, solidariedade, movimento social e violência e mortes por frio. Dos resultados obtidos, observamos sobre a falta de dados precisos e atualizados acerca da população em situação de rua. A ausência de pesquisas e estudos sobre essa população também a torna visível cientificamente. As estimativas apontadas pelos atores compreendidos nas reportagens, pessoas em situação de rua, movimentos sociais, representantes dos órgãos públicos, comerciantes, entre outros, variam entre 1.000 e 5.000 pessoas vivendo nas ruas dessa cidade. Em uma pesquisa realizada pela Fundação da Ação Social, a FAS, em 2016, 1,7 mil pessoas foram identificadas em situação de rua. Porém, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua questionou esses dados, com o entendimento de que a metodologia utilizada para esse levantamento não respeitou a complexidade do fenômeno. Os resultados de 2016 se apresentaram de forma contraditória ao resultado da pesquisa nacional publicada em 2008, quando já naquele período foram identificadas quase 3.000 pessoas. Assim, se pode perceber que a busca pela precisão de dados e informação acerca da população em situação de rua em Curitiba, em seus aspectos numéricos e qualitativos, é fundamental para o delineamento de estratégias e enfrentamento às mazelas sofridas por essa população e a promoção da efetividade dos seus direitos. Outro ponto identificado foi sobre a predominância da responsabilização da política de assistência social, especificamente da Fundação da Ação Social, a FAS, que é o órgão responsável pela gestão da assistência social, que atua de forma integrada a demais órgãos governamentais e instituições da sociedade civil que compõem a rede socioassistencial do município. É reconhecido o protagonismo dessa política nesse campo, com os serviços estruturados e especializados voltados para abordagem, atendimento técnico, acolhimento durante o dia, pernoite ou como abrigo temporário. Mas a Política Nacional para a População em Situação de Rua aponta para necessidades de ações intersetoriais, conforme disposto no Decreto 7.053 de 2009. No artigo 9º desse decreto, institui o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o qual deve ser integrado por representantes da sociedade civil e representantes dos gestores das políticas de saúde, educação, cidade, habitação, trabalho, emprego, esporte, cultura, justiça, segurança pública, direitos humanos, além da assistência social.
Se questiona a ausência de qualquer informação pública acerca do direito à cidade, considerando o princípio da democratização dos espaços urbanos, segundo o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001 pela Lei nº 10.257. Em algumas notícias, o tema habitação é trazido pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, mas não se teve respostas dos gestores públicos dessas áreas sobre o assunto. No que se refere à política de segurança, a ausência dessa política na proteção da população em situação de rua. Outro ponto que chamou a atenção e também apareceu bastante nas notícias foi as relações entre a população em situação de rua e a criminalidade. Por um lado, se estimula por meio das notícias comuns que a polícia intervenha para evitar que essas pessoas em situação de rua, agridam aos cidadãos que não fazem vivência da rua, pois esses se sentem ameaçados. Por outro lado, pouco se percebe solicitações à polícia de que se proteja aqueles que fazem da rua o seu local de moradia e ali estão demasiadamente expostos. Fica evidente o desconhecimento e a falta de efetividade do direito à segurança, que também cabe a essa parcela da população, assim como a todos os demais cidadãos brasileiros, de acordo com as previsões dos direitos individuais e sociais estabelecidas na Constituição Federal de 1988. Sobre as perspectivas higienistas presentes no Estado e sociedade contemporâneas, se percebe que compreender o fenômeno da população em situação de rua exige um olhar crítico e ampliado da sociedade, que não está disponível de forma corrente à população. A exemplo de modo higienista, temos também o Estado de São Paulo, que nos mostra de uma forma chula que as pessoas em situação de rua enfeiam a cidade, e a prática higienista ela aparece numa perspectiva de limpeza. A lógica de Estado e sociedade higienistas estigmatizantes e discriminatórias. Refletir sobre as estruturas que orientam práticas que culpabilizam a pessoa que está em situação de rua e compreender as estruturas hegemônicas do Estado capitalista determina a cultura política da sociedade. A análise nos permitiu, portanto, perceber o distanciamento que se estabelece entre a informação disponibilizada pelos mecanismos de massa e a realidade vivenciada pelas pessoas que se encontram em situação de rua. Também ficou evidente que a maioria dos textos não contempla informações básicas acerca do direito de cidadania, cooperando para a reprodução da desinformação. Consideramos também que a mídia tem um papel muito importante e cabe a nós reciclar o que lemos e ouvimos para não reproduzir uma prática conservadora e preconceituosa contra os cidadãos que vivenciam essa situação de estar na rua. Vamos encerrando por aqui, espero que tenham gostado e caso queiram um artigo completo, sintam-se à vontade para solicitar no e-mail extensão poprua@uninter.com.